Boa noite, queridas alunas. Espero encontrá-las bem, nesse período que nós estamos afastadas pessoalmente, mas nos comunicando virtualmente por causa dessa pandemia que se instalou a nível de Brasil e de mundo. Como nós estávamos fazendo uma discussão acerca da educação de jovens e adultos, nós abordamos o histórico, as campanhas, as características do alunado, as propostas de trabalho do professor, quem é esse professor que vai trabalhar na EJA, a sua formação. E agora nós vamos discutir acerca de um educador brasileiro, notável educador brasileiro, conhecido também a nível de mundo, que é o Paulo Freire, que por volta do final dos anos 50, ele tornou-se conhecido a nível de Brasil por suas experiências pedagógicas na área da educação de jovens e adultos, em que ele desenvolveu uma metodologia diferenciada para trabalhar com essa demanda. Quando foram alfabetizados 300 cortadores de canos em Angicos, no Rio Grande do Norte. E ele passou essa experiência para os educadores brasileiros no final no segundo congresso da educação de jovens e adultos, e ele ficou conhecido a nível de Brasil. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Ele foi o educador, pedagogo, filósofo, um notável pedagogo na história da pedagogia do Brasil. Ele influenciou o chamado movimento da pedagogia crítica, porque o foco ele mudou do professor, que tudo sabia, o aluno uma folha de papel em branco, para o centro do processo o aluno, com suas demandas, com seus conhecimentos, com sua história de vida, com seus saberes. E o professor ele aproveitava esses saberes dos alunos para usá-los na sua educação, na sua alfabetização. Ele revolucionou a pedagogia brasileira com essas concepções suas. E eu vou ler aqui uma citação de Paulo Freire que eu acho assim, muito interessante. Ele tem diversas citações que nos fazem refletir sobre a educação. Ele diz assim, a educação faz sentido porque mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se. Porque mulheres e homens são capazes de assumir a responsabilidade sobre si mesmos como seres capazes de conhecerem. Que o Paulo Freire está remetendo aqui? Ele está remetendo à questão de que, através da educação, os homens e as mulheres fazem a transformação da sua vida pessoal, da sua vida profissional, ao fazerem-se e refazerem através dessa conscientização, quando eles tomam conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres. E ele fala também que o jovem e adulto, eles são capazes de aprender, então eles são sujeitos aprendentes. Durante sua vida, Paulo Freire recebeu diversas homenagens. Ele recebeu 29 títulos de doutor honoris causa na Europa e na América. Ele recebeu o prêmio da Unesco da Educação para a Paz em 1986. E ele também recebeu o título de patrono da educação brasileira com a lei publicada em 13 de abril de 2012, Lei 12.612. E hoje é uma discussão acerca, ele é ou não é o patrono da educação brasileira. Durante o regime militar, Paulo Freire ele foi exilado. Ele foi para outros países. Com 43 anos, em setembro de 64, ele partiu para a Bolívia, levando essa gama de conhecimentos, de experiências que ele teve na alfabetização de adultos, de grande alcance social,
E ele teve o respeito de governos, de educadores, de intelectuais de todo o mundo. Ele ficou muito pouco tempo na Bolívia por causa da altitude de La Paz. E também aconteceu um golpe de Estado. Quando isso aconteceu, ele foi para Santiago do Chile e permaneceu lá de novembro de 64 a abril de 69. Portanto, ele ficou no Chile durante 5 anos. E lá ele escreveu 2 de seus livros, A Pedagogia do Oprimido, né, que ele faz reflexão sobre esse tempo de exílio, sobre as suas experiências, e Educação como Prática da Liberdade. Ele teve assim várias atividades durante esse período que ele ficou exilado. Ele foi assessor do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Educação do Chile, dentre outras atividades que ele exerceu no Chile. Depois ele foi para os Estados Unidos em abril de 69 e ele permaneceu até 1970. Ele foi professor convidado da Harvard em Massachusetts. E ele dava aula e fazia reflexão das suas concepções pedagógicas junto aos alunos. Em fevereiro de 1970 a março de 1980, Paulo Freire dirigiu-se a Genebra, na Suíça. Ele assim assumiu diversas atividades lá. Ele foi consultor do Conselho Mundial das Igrejas, dentre outros. Esse período que o Paulo Freire esteve no exílio, ele chamava isso de andarilhagens. Então ele realizou essas andarilhagens pelos continentes da África, o continente asiático e europeu. Paulo Freire, ele tem uma obra imensa. Eu vou citar alguns desses livros e fazer uma reflexão bem sucinta acerca do que cada livro traz. A Educação como Prática da Liberdade. Ele se valeu da oralidade para tratar de quê nesse livro? E registrando também, para tratar da liberdade, da democracia, da justiça social, para que a palavra ela tornasse um instrumento de transformação e não de alienação. Tem a Pedagogia do Oprimido, que eu disse que ele escreveu, né, quando ele estava no Chile, que ele falava das suas experiências pedagógicas. Ele propõe uma nova maneira de relacionamento entre professor e estudante e sociedade. Esse livro é um dos pilares da pedagogia crítica. E ele analisa essa relação do opressor, do oprimido. Tem também uma obra muito importante de Paulo Freire, que é Cartas a Guiné-Bissau. Ele elaborou um modelo de alfabetização de adultos no país africano, Guiné-Bissau, recém-independente. Tem outro livro também importante, que é A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Nesse livro, ele traz a concepção da leitura e da escrita como um instrumento pela luta política, né, da transformação do educando. Tem também Educação em Mudança, nos anos de 1980, quando ele voltou ao Brasil, ele voltou do exílio. É uma obra crítica ao falso dilema urbanismos versus tecnologia. Outra obra dele é Conscientização, Teoria e Prática. Lá ele trata das inquietações e consequências que o processo de conscientização ele traz na educação, que ele faz no indivíduo e na atualidade brasileira. Outro livro é Por uma Pedagogia de Pergunta. Quando eu leio o título desse livro, eu remonto a Sócrates, com a questão da maiêutica, das perguntas. Ele não respondia aos alunos, ele inquiria esses alunos. E esse livro, ele traz um diálogo acerca do saber dinâmico, que se indaga constantemente.
Tem outro livro dele, chamado Pedagogia da Esperança. Ele analisa suas experiências pedagógicas de quase 3 décadas. Tem também a Pedagogia da Indignação. São cartas que ele escreveu pouco antes de seu falecimento, em 1997. A sua esposa, ela organizou essas cartas e as publicou. Tem também o livro Professora Sentia Não, Carta a Quem Ousa Ensinar. É um livro assim, muito interessante, que ele trata da valorização do docente. Ele trata da questão do aluno chamar a professora de tia. E professora não é tia de aluno, porque tia é aquela que põe no colo, que dá carinho, que só dá coisas que a criança busca naquele momento. O professor não, o professor tem a questão do saber, que ele trabalha, que ele faz mediação com esse saber, e o aluno tem o conhecimento sistematizado também, que não pode ser deixado de lado. Tem Pedagogia da Autonomia, que ele expõe a concepção dele em relação ao professor e aluno. E ele elabora propostas pedagógicas inovadoras, práticas inovadoras. Outro livro que vou citar, o último nessa relação que eu trouxe para vocês, que é Conscientização e Alfabetização, uma nova visão do processo. Que ele fala da necessidade de uma educação que liberte através da conscientização e através de métodos ativos. Como que o professor irá conscientizar se a sua prática não foi uma prática ativa e que leve esse aluno a refletir sobre seus saberes, o seu contexto. Um outro assunto que eu quero falar e que ele é muito importante nesse conhecimento de Paulo Freire é sobre o instituto que leva seu nome, que é o Instituto Paulo Freire. Se vocês quiserem acessar esse instituto, www.paulofreire.org. Acessem lá que vocês vão ter muitas coisas interessantes. Esse instituto ele desenvolve projetos de formação, de assessoria, de pesquisas, formação presencial à distância, inicial e continuada, em 3 áreas de atuação: na educação de adultos, educação cidadã e na educação popular. As suas ações elas se fundamentam em princípios de horizontalidade e do trabalho coletivo, conforme as concepções acerca da educação de Paulo Freire. E a metodologia é essencialmente dialógica, inclusiva, respeitosa da cultura, dos saberes, dos conhecimentos, respeitando as semelhanças e diferenças entre os alunos. Também é um instituto que precisa de a gente conhecer ele mais. Esse instituto ele mantém a editora e livraria Instituto Paulo Freire, a Casa da Cidadania Planetária, a Universitas Paulo Freire Unifreire e o Centro de Referência Paulo Freire, em que há disponibilização de biblioteca, de documentos, de audiovisuais, de manuscritos, e esse material ele fica disponível para estudos e pesquisas. Beijão a todos!